A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós estamos gravando a aula de número 7, que fala sobre o capítulo 3 do livro de Provérbios, em que, mais uma vez, continuando com a linha de pensamento que Salomão começou a construir nos últimos versículos do capítulo 2, ele está falando a respeito dos benefícios da sabedoria. Então, aqui no capítulo 3, ele fala sobre outros benefícios que nós vamos ver a partir desse estudo, a partir dessa reflexão, dessa meditação. Versículo 1: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então ele começa o capítulo 3 dizendo: não esqueça da lei do Senhor e guarde no teu coração os mandamentos dele. Verso 2: por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então aqui estão as primeiras duas promessas. Você ter longos anos de vida significa que você terá longevidade. E a paz são as duas primeiras promessas para quem obedece os mandamentos. E obedecer os mandamentos significa caminhar pelas veredas da sabedoria. Quando você toma as suas decisões com sabedoria, porque você procura por ela como tesouros escondidos, como foi lido na aula 6, quando nós falamos a respeito da sabedoria e da riqueza, você aumenta os seus anos de vida e você tem paz. Por quê? Porque quando um tolo cruza o teu caminho para falar uma palavra indevida para você, você tem sabedoria para entender que essa pessoa merece a misericórdia de Deus, que essa pessoa não está adaptada com a sabedoria. Então, o tolo faz tolices mesmo. Não existe nem tempo para o sábio guardar no coração algum tipo de mágoa em razão de uma palavra ou de uma falta de educação daquele que é tolo, porque a sabedoria faz com que naturalmente você entenda que aquela pessoa é uma pessoa tola. Então você não se preocupa com relação ao que as outras pessoas falam a seu respeito, porque você não precisa da aprovação de ninguém. Você não tem a necessidade de ser aprovado por ninguém, porque você, que tem a sabedoria, já foi aprovado por Deus. Então, não é qualquer crítica e também não é qualquer elogio que você recebe. Você anda em paz, cumprindo aquilo que você foi chamado para cumprir, independente dos elogios que muitas vezes vem carregado com uma inveja que assume uma capa de elogio sobre a sua vida. Aquele que tem a sabedoria, ele faz o que tem que ser feito. Ele anda de maneira reta, como nós estudamos na aula 6, quando nós falamos a respeito da sabedoria e da riqueza, meditando no capítulo 2, que aquele que busca sempre a sabedoria, o conhecimento se torna algo suave, se torna algo natural para aquele que tem a sabedoria. Quando você tem sabedoria, aqui nessa aula de hoje, que é a aula 7, nós vemos que existem mais benefícios da sabedoria. Né? Quais benefícios? O primeiro, você tem longevidade, vida longa, porque você se livra de situações de confusão e recebe mais vida. Nós sabemos que o tolo, ele se envolve em discussão, ele se envolve em conflitos no trânsito, ele xinga o próximo. Então, a vida daquele que é tolo vive mais em risco. Então a vida longa para o tolo fica mais difícil. Mas aquele que é sábio, ele sabe como se portar e como se posicionar
em cada situação. Então ele ganha longevidade, anos de vida e ganha paz. Versículo 3: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Verso 4: E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, os versículos 3 e 4 nos mostram que é necessário que você tenha sempre bondade. Benignidade é a qualidade de ser benigno. O benigno é aquele que sempre pensa no bem. É aquele que tem o seu pensamento voltado para as boas práticas, para as boas ações, para ajudar o próximo, andar na generosidade. Isso é você ser benigno. E fidelidade é a qualidade de ser fiel. Ser fiel é ser honesto, é ser leal, é ser verdadeiro. Então, a recomendação da sabedoria no capítulo 3 de Provérbios fala que você tenha sempre a bondade em você e que você seja sempre honesto, leal nos seus relacionamentos com as pessoas, que você carregue a benignidade e a fidelidade no teu coração e que você carregue isso no seu pescoço. Quando o versículo 3 fala atas ao teu pescoço, é como se ele dissesse assim: faça tanto a que as suas atividades, as suas palavras, os seus gestos, os seus comportamentos, as suas atitudes sejam de benignidade e de fidelidade, que isso seja um colar em você, que todas as pessoas que te conhecem, quando te virem, quando olharem para você, digam: eis aí uma pessoa boa, uma pessoa em quem eu posso confiar, uma pessoa que é fiel, que é honesta, que é verdadeira. É isso que significa atas ao teu pescoço. Porque o pescoço, ele, né, por todos os lugares onde você vai, ele vai ali a descoberto, como regra. Então, né, os príncipes, as princesas usam muitas vezes colares para terem um destaque por onde passam. Então, que o seu destaque seja a benignidade e a fidelidade, que as pessoas olhem para você e digam de você: eis aí uma pessoa que a gente pode confiar. Porque quando você faz isso, vem o que está escrito no versículo 4. Você vai achar graça e bom entendimento. Achar graça significa as pessoas vão, você vai chegar diante das pessoas e as pessoas vão estar dispostas a receber você, né? Você vai achar graça, né, aos olhos de Deus e dos homens, e você vai achar também bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Agora o versículo 5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, ou seja, leva a ele sempre em consideração em primeiro lugar. Na aula 2, nós falamos a respeito do que significa temer a Deus. Ali nós falamos sobre isso, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Versículo 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então aqui nós vemos nesses versículos 5, 6, 7 e 8, um conjunto de 4 versículos que trazem como mensagem de que você não deve confiar no seu entendimento, mas reconheça Deus na sua vida, em tudo que você fizer. Ou seja, tenha o temor ao Senhor, o respeito a Ele como princípio. Que você não seja sábio aos teus próprios olhos, porque fazendo isso, isso vai ser como um remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Ou seja, por mais que exista alguma doença
em oculto, no umbigo ou na medula, ele fala de partes muito sensíveis do corpo humano. Nas coisas mais sensíveis e delicadas que você tiver de resolver na sua vida, tendo sabedoria de Deus, seguindo no entendimento de Deus, você vai conseguir resolver com sabedoria os menores problemas que você tiver. Por mais que eles exijam um detalhamento, você vai ter um nível de sabedoria tão alto quando você não se estriba no teu entendimento, mas ouve a Deus, que você consegue resolver as coisas nos mínimos detalhes, com sabedoria. Versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Os versículos 9 e 10 falam sobre a necessidade de separarmos uma parcela daquilo que temos recebido do nosso trabalho, porque o Senhor tem dado para nós saúde, força, inteligência, coordenação motora para usarmos as nossas mãos, para usarmos os nossos movimentos, para que possamos cumprir o trabalho com o qual recebemos o nosso sustento. É Ele que derrama as portas abertas. Então, uma parcela deve ser separada para oferta ao Senhor, para o dízimo ao Senhor, como está lá em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, que uma parcela dos seus rendimentos serve para que você honre aqueles que estão realizando o serviço do Senhor para abençoar a sua vida. Honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Aqui existe uma promessa de que sempre que Deus for honrado no trabalho de anunciar o reino dele para a humanidade, ele próprio vai preparar situações, condições que vão fazer com que os teus celeiros sejam abundantes e que ocorra o transbordo de mosto nos teus lagares, ou seja, você vai prosperar. O próprio texto de Malaquias, no capítulo 3, ali no versículo 10, quando fala para apresentar os dízimos na casa do tesouro, existe a promessa de que quando você faz isso, você pode fazer prova de Deus se ele não vai abrir as janelas dos céus. Veja que as janelas dos céus só podem ter a abertura do lado de dentro. Só Deus que está lá em cima pode abrir a janela para que sejam derramadas sobre a tua vida as bênçãos que ele tem. Então aqui, nesse texto de Provérbios, versículos 9 e 10, existe também essa promessa, que se você honra a Deus com a tua fazenda e com as primícias, veja que não é qualquer oferta que permite que você faça a prova de Deus, mas é aquela oferta que é voluntária, é aquele dízimo que é devolvido para Deus com alegria, sabendo que não haverá falta, porque o Senhor trará a multiplicação e a abundância sobre a vida daqueles que honram a Ele. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, os versículos 11 e 12 nos ensinam a aceitar a repreensão, aceitar a correção que vem de Deus. Muitas vezes Deus vai usar um pastor,
uma pessoa que é próxima de você para falar a respeito daquilo que você está fazendo errado. Preste atenção quando você estiver recebendo uma correção. Reflita e analise bem, porque toda repreensão vem pelo amor que Deus tem pela sua vida, para que você não continue no caminho errado e tropece. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. 15. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. 16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Então, nos versículos 13 a 16, nós começamos a ver uma série de benefícios que a sabedoria traz para aqueles que a possuem. O versículo 13 começa dizendo que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Ou seja, você vai ser feliz. Bem-aventurado é o mesmo que feliz. Feliz é o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Veja que adquirir conhecimento fala a respeito de uma atitude, fala a respeito de uma ação em que a pessoa busca obter o conhecimento. Quem adquire tem que ir atrás. Usa-se muito adquirir para dizer comprar, para dizer correr atrás, buscar. Então, aquele que adquire o conhecimento, que compra o conhecimento, que busca o conhecimento, é feliz. Por quê? Porque aquele que compra conhecimento, ele tem uma mercadoria. Você pode comprar uma joia de prata, você pode ter uma renda em ouro, mas quando você tem conhecimento e quando você tem sabedoria, você sabe como tomar as decisões mais importantes da sua vida. Então você sempre vai acertar o caminho direito, que vai trazer alegria, que vai trazer sucesso, que vai trazer realização, quando você tem sabedoria, quando você adquire conhecimento. Muitas vezes, uma pessoa vai ter muito dinheiro, mas ela não tem sabedoria. Ela não adquiriu conhecimento. E ela vai tomar decisões erradas na aplicação do dinheiro. Uma pessoa pode ganhar milhões na loteria e a experiência mostra que a grande maioria das pessoas que ganha na loteria perde o dinheiro do dia para a noite. A questão da riqueza não está relacionada com ter muito dinheiro, mas está relacionada em ter sabedoria, em ter o conhecimento, em adquirir conhecimento. Agora, aquelas pessoas que adquirem o conhecimento podem até não ser muito ricas no princípio, mas na medida em que vão aplicando o conhecimento, elas vão enriquecendo, elas vão tendo crescimento em razão do conhecimento e da sabedoria. Então, é muito melhor você investir em adquirir conhecimento e em achar a sabedoria, porque você vai ter felicidade, você vai ter as respostas corretas nas decisões mais importantes. Aquele que tem sabedoria presta atenção quando vai entrar em um relacionamento, seja para negócio, seja para casamento. Aquele que acha sabedoria e que tem conhecimento, escolhe caminhar com aqueles que são retos e sábios e se afasta daqueles que vivem em fofocas e perdendo tempo
no consumo de bebidas e drogas. Então, a sabedoria sempre vai trazer o caminho da felicidade, enquanto que ter muito dinheiro na conta, sem sabedoria, pode levar a pessoa para a desgraça. Como, por exemplo, comprar um carro luxuoso com muita velocidade e usar esse carro dentro da cidade com tanta velocidade a ponto de sofrer uma colisão e provocar um acidente, correndo o risco de perder a própria vida, ou de aplicar esse dinheiro em um relacionamento com uma pessoa que depois acaba sendo infiel, porque não tem conhecimento em avaliar as pessoas, experimentar e provar as pessoas para verificar se elas são pessoas que andam na retidão. Então, mais preciosa é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que você pode desejar não se compara com a sabedoria. O versículo 16 repete a promessa do versículo 2, que fala de vida longa. Existe aumento de dias na mão direita e na sua esquerda existe riquezas e honra. Veja que com a sabedoria você obtém a riqueza. Com a sabedoria você consegue a honra. Mas se você tem riqueza e não tem sabedoria, você pode perder o que você tem. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, né? Porque quando você tem sabedoria, você sempre vai andar num caminho delicioso, num caminho de delícias, onde você tem paz, tranquilidade, alegria, sossego. Você sabe também desfrutar do tempo de descanso com a sua família, do tempo necessário para honrar e falar com Deus, do tempo que você tem para manifestar a sua generosidade, que é o transbordo ajudando uma pessoa que precisa, que tem uma necessidade financeira ou de uma palavra ou de ser ouvida. Você tem esse espaço para transbordar na vida das pessoas. E todas as suas veredas trazem paz. Versículo 18. Quem tem a sabedoria é como árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, quem segura a sabedoria é como uma árvore da vida, uma árvore que comunica a vida. Nós sabemos que as árvores fazem a fotossíntese. Elas absorvem o gás carbônico do ambiente e trazem oxigênio. Então, as árvores, elas trazem vida. A sabedoria traz vida para quem segura a sabedoria. E felizes são todos os que a retêm. Ou seja, você precisa reter a sabedoria. Porque muitas vezes a sabedoria passa por você e você despreza, deixa a sabedoria ir embora. Você não conserva ela com você. Versículo 19. O Senhor, com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Versículo 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Então os versículos 19 e 20 nos mostram que o próprio Deus, quando criou todas as coisas, quando ele fundou a terra, ele usou a sabedoria para fazer isso. Ele preparou o céu com inteligência. Foi com o conhecimento do Senhor que se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Esses versículos estão dizendo assim: a sabedoria é algo tão valioso. A inteligência, que é um tipo da sabedoria, que integra a sabedoria e o conhecimento também, são tão valiosos que Deus fez todas as coisas usando a sabedoria. Então, se o próprio Deus usou a sabedoria para fazer todas as coisas, quem somos nós para não considerar a sabedoria como algo extremamente valioso?
A sabedoria é tão valiosa que o próprio Deus usou a sabedoria para criar todas as coisas. Então nós precisamos clamar, buscar, como se busca tesouros escondidos a sabedoria, como nós falamos na aula 6, quando comentamos o capítulo 2 de Provérbios. Versículo 21, Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Versículo 22, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então o texto está falando aqui, primeiro o destaque é que Deus fala assim, filho meu, né? Deus está nos tratando como filhos, como o pai que nos quer bem. Ele fala que não se apartem estas coisas. Que coisas? A busca da sabedoria e a compreensão do valor da sabedoria. Não se aparte isso dos teus olhos, ou seja, que você esteja focado com a sua atenção em relação a buscar sabedoria, adquirir conhecimento e entender o quanto isso é importante. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então ele fala, guarde com você a verdadeira sabedoria. Não aceite sabedoria barata, porque tem algumas pessoas que querem trazer algum tipo de conselho e instrução que parece algo bom, mas ele fala que guarda a verdadeira sabedoria para que nós façamos um esforço de correr atrás, de garimpar aquilo que nós recebemos a título de informação, para verificar se aquilo realmente funciona, se aquilo realmente está de acordo com as escrituras, se realmente aquela palavra é verdadeira, se ela é genuína. Não, né? Isso nos convida a tomar uma postura de quem está sempre avaliando o que está sendo falado. E guarda o bom siso, ou seja, guarde o bom juízo. Versículo 22, porque serão vida para a tua alma. Serão vida para a tua alma, porque tomando decisões sábias, conservando o bom juízo, você vai tomar decisões em que você vai ficar sempre tranquilo. Você vai tomar decisões inteligentes e sábias e a tua alma vai ficar descansada. E você vai ter graça para o teu pescoço, ou seja, você vai ter tranquilidade. Versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Versículo 24. Quando te deitares, não temerás. Ou seja, você vai dormir em paz, sem carregar preocupação, como muitas pessoas que tomam decisões erradas e na hora de dormir ficam preocupadas com as decisões erradas que tomaram. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Versículo 25. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque, versículo 26, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então aqui está um convite. Deus falando para aqueles que são sábios. Vocês não precisam se preocupar de acontecer alguma coisa repentina, nem com alguma destruição que os ímpios preparam contra as outras pessoas, porque o próprio Deus vai ser a tua esperança. Quando alguma coisa der acontecer de maneira imprevista, você vai ter os seus olhos no Senhor como a tua esperança. Você vai esperar uma resposta, uma solução dele e você sabe, quando você tem a sabedoria, que ele nunca erra e nunca falha. Então, com certeza, o imprevisto vai ser corrigido e você vai continuar prosperando e avançando para o bem e se recuperará daquilo que deu errado por um momento. E guardará os teus pés de serem presos. O Senhor vai guardar os teus pés de serem presos. 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo.
Versículo 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. Então, esses versículos 27 e 28 falam a respeito daquela situação em que alguém vem até você e pede algum bem que você tem disponível, que você pode ajudar essa pessoa. E os versículos 27 e 28 falam que se essa pessoa vem até você e ela precisa de alguma coisa e você pode dar para essa pessoa, não diga para essa pessoa, vai, e depois amanhã a gente conversa. Se você já tem alguma coisa que você sabe que você pode doar, que não vai sobrecarregar e não vai comprometer a sua vida, você está numa situação de abundância, de prosperidade e pode tranquilamente abençoar o teu próximo. Não seja mal de dizer, amanhã, volta amanhã. Estende a tua mão hoje. Versículo 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Ou seja, não faça o mal para ninguém. Versículo 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Versículo 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Então, não tenha inveja daquela pessoa que você vê que enriquece praticando o que é errado. O violento é aquele que usa a força para conseguir obter riqueza e que faz de tudo para conseguir obter a riqueza, até mesmo ser desonesto, desleal nos seus relacionamentos. Deus, a sabedoria, diz que essas pessoas são perversas, que elas são abominação diante do Senhor e que elas não alcançam a intimidade com Deus, mas com os sinceros está o segredo de Deus. Quando fala segredo de Deus aqui, está falando de intimidade. Deus conta os segredos dele para aqueles que estão diante dele com sinceridade. No Evangelho de João, no capítulo 15, nós vemos que Jesus, conversando com seus discípulos, diz para eles: já não vos chamarei servos, mas amigos, porque o Senhor não fala dos seus planos e dos seus projetos, a não ser para aqueles que são seus amigos. Então, aqueles que fogem da perversidade, eles e são sinceros, recebem o segredo do Senhor. São considerados amigos de Deus. Versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então, aqueles que fazem o mal recebem as consequências da sua maldade. Deus não amaldiçoa a ninguém. O desejo de Deus é abençoar a todos, mas Deus é justo. Então, quando o ímpio pratica os seus atos de injustiça, de impiedade, de destruição do próximo, da maldade contra o seu vizinho, Deus apenas realiza a justiça, que consiste em aplicar a lei da colheita. O mal que foi plantado precisa produzir a sua colheita, o seu fruto. Esse fruto é a maldição do Senhor, que fica na casa do ímpio, porque o Senhor é justo. Seria injusto que o ímpio plantasse o mal, e nunca recebesse a consequência da sua plantação. Então, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio deve ser lido como: o Senhor faz com que o ímpio
faça a colheita daquilo que ele plantou. E os justos recebem a colheita do bem, que corresponde à bênção do Senhor. Versículo 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Ou seja, o autor aqui de Provérbios, né, Salomão, colocou certamente que Deus vai zombar dos que são zombadores. Ele vai escarnecer dos que são escarnecedores. Mas ele dará graça aos mansos. Os mansos são aqueles que buscam paz e tranquilidade, fazendo sempre a coisa correta. São aqueles que estão com Deus. Versículo 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Então, os sábios herdarão honra porque o sábio é aquele que sempre vai seguir na sabedoria. Ele sempre vai tomar a decisão correta. Então, eles automaticamente vai receber a honra, como foi lido aqui no versículo... esse versículo que diz que na mão direita, versículo 16, veja ali em cima. Existe aumento de dias na mão direita da sabedoria, e na sua esquerda riquezas e honra. Então a honra é um benefício daqueles que são sábios. Aquele que é sábio toma as decisões corretas e ele será honrado, justamente porque ele toma as decisões corretas. O louco aqui se refere aos tolos, os que desprezam o princípio da sabedoria, que foi falado na aula 2, que é temer a Deus, respeitar a Deus. Respeitar a Deus significa obedecer os mandamentos. Obedecer os mandamentos significa procurar conhecer os mandamentos, ouvir os mandamentos, prestar atenção nos mandamentos, clamar pelos mandamentos, pedir a Deus que a sabedoria seja derramada, desejando ter sabedoria, como quem busca tesouros escondidos. Os loucos não fazem isso. Os loucos desprezam completamente a sabedoria. Agem como tolos. Esses que são os loucos, que agem como tolos, tomam sobre si confusão. Por que que eles tomam sobre si confusão? Porque ele vai fazer um negócio, ele não buscou sabedoria, não buscou conhecimento, o negócio vai à falência, ele fica confuso, ele pensa assim: eu fiz tudo o que eu deveria ter feito para abrir o meu negócio e eu não consigo entender por que que o meu negócio foi à falência. Então ele fica confuso, porque ele não procurou ter conhecimento e sabedoria. Os loucos não analisam as suas amizades, se as pessoas com quem elas estão andando estão indo pelo caminho certo ou pelo caminho torto. Então, escolhendo uma amizade que anda no caminho torto e que um dia se envolve em alguma coisa errada, o louco acaba ficando em confusão quando se vê sendo investigado, quando se vê dentro de uma prisão, porque estava na companhia da pessoa errada. Os loucos não avaliam o seu relacionamento para verificar se devem ou não levar adiante um namoro. Acabam muitas vezes escolhendo uma pessoa errada no relacionamento e sofrendo consequências ruins no seu relacionamento conjugal, porque não prestaram atenção, não buscaram conhecer, não buscaram ter sabedoria, conhecimento de avaliar a pessoa com quem se está tendo um relacionamento afetivo, para verificar se aquela pessoa é a pessoa adequada para a formação de uma família. Então, quem é louco, quem é tolo, ele acaba sempre em confusão. Ele fica confuso. Por que que não deu certo o meu casamento? Por que que não deu certo o meu relacionamento com meu filho? O que que eu fiz de errado para ele? Como é que aconteceu essa falência que eu não esperava? É por isso que a sabedoria
é importante? Porque com a sabedoria e com o conhecimento, você recebe vida longa, recebe paz, recebe, como foi falado ali no versículo 2, recebe a multiplicação, a prosperidade. Com a sabedoria você tem tantas vantagens de prosperidade que os versículos anteriores aqui falam que você vai deitar em paz, você vai dormir tranquilo, você não vai ter medo de que aconteça alguma coisa imprevista. Ah, pode ser que aconteça uma coisa ruim amanhã. Por quê? Porque você está firmado na sabedoria. Quem tem sabedoria tem até condição de emprestar para o próximo, como diz o versículo 27 e 28. Não diga para o próximo, vai e torna amanhã, eu te darei, tendo tu contigo. Aquele que tem sabedoria não vai maquinar o mal contra o próximo, não vai contender com ninguém sem razão, não vai perder tempo com inveja. Quem tem sabedoria vai buscar caminhos para colher a prosperidade e alcançar aquilo que projeta para si mesmo, para a sua vida. Então, os sábios herdam a honra, mas os loucos que não buscam a sabedoria e o conhecimento vivem em confusão. Então, mais uma vez, nessa aula de número 7, em Provérbios, no capítulo 3, está havendo a apresentação dos benefícios da sabedoria. A sabedoria traz muitos benefícios. A sabedoria traz a felicidade. A sabedoria traz vida longa. A sabedoria traz paz. A sabedoria traz crescimento, prosperidade. A sabedoria traz segurança, porque você não teme nada imprevisto. A sabedoria traz um sono tranquilo. Esses são os benefícios de se ter a sabedoria. Portanto, mais uma vez, o capítulo 3 está falando sobre a importância e o valor da sabedoria. Essa é a aula 7. Deus abençoe a sua vida. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Faça o transbordo, que é compartilhar aquilo que nós recebemos de bom com as pessoas que nós conhecemos. Deus abençoe a todos. Amém.